Nos diz assim, queridos: e depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa aí o meu povo para que celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, e Ele não venha sobre nós com pestilência ou com a espada. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. A igreja tem um período para glorificar o Senhor. Por este Deus, Ele nos encontrou. Aonde estávamos, Ele nos encontrou. Louvado seja o nome do Senhor. Em momentos difíceis, enfermidades, provações, o nosso Deus nos encontrou. Louvado seja o nome do Senhor. Dás da tua graça, Senhor, na leitura da tua palavra, para que o teu Espírito Santo, ele fale à tua igreja e possamos alcançar favor imerecido, e possamos entender o propósito deste culto neste dia, nesta noite. Assim oramos o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, poder assentar. Meus queridos, este momento do livro de Êxodo narra uma narrativa em um momento de um grande conflito, pois o Egito havia sua religião, e para eles Faraó era a encarnação de Rã, o Deus que eles adoravam, uma idolatria que eles tinham, né, como alguns países têm até hoje. Mas ali no Egito, ali tudo aquilo que era Deus para eles virou depois praga. Mas quando o Senhor orienta Moisés e Arão para ir falar com o Faraó, no versículo final que nós lemos, eles entregam ali uma profecia para Faraó, como se dissesse assim: ó, deixa o povo ir, deixa todo mundo ir, para que o Senhor não venha com pestilência e espada sobre nós. Porque Faraó, porque Moisés e Arão, eles sabiam que no meio deles também, do povo hebreu, tinha alguns que não queriam nada com Deus, eram certamente visíveis aos olhos dele. E então ali eles entregam a profecia: deixa aí, para que Deus não pese a mão, para que Deus não traga juízo, para que Deus não castigue. Entregou a eles uma profecia para Faraó. E Faraó então ali disse assim: quem é Deus para que eu ouça a tua voz? Meus amados, Moisés, todos aqui, por certo, sabem a história de Moisés. Moisés, ele tinha de tudo para ser um faraó. Criança ainda, bebê, nem criança, era um bebê. Ele foi tirado ali da sua mãe, colocado num berço, num cestinho de junco, untado com betume, lançado ao rio Nilo. Mas Deus não erra. Preste bem atenção aqui. Deus não erra. Deus não errou em te escolher para ser servo dele. Pois desde o ventre da sua mãe, Deus te separou para louvor e adoração do nome do Senhor. Ele não erra. Nós erramos, nós falhamos. Mas Deus, até mesmo na situação de Faraó, Deus queria dar uma oportunidade para ele. Deus, ele sempre dá uma oportunidade ao homem. E erramos, e erramos, e erramos, e Deus está com a mão estendida, dando oportunidade. Só que um dia, isso irá chegar ao fim. Pois ninguém sabe o dia que você vai dar um abraço no seu filho, ou o último dia que seu filho vai dar um abraço em você.
Você não sabe qual vai ser o último dia que você vai poder tomar um copo d'água. Você não sabe qual será o último dia que você vai vir nessa igreja e glorificar o Senhor. Porque nós aguardamos a volta de Jesus, amém? Amém. Mas e se o Senhor te chamar antes? Vós que estáis de pé, cuidado para não cair. Então nós temos que estar sempre firmes e constantes na presença do Senhor. Pois Ele nos chamou para nos dar um reino, para preparar uma cidade eternal. Jerusalém celestial é preparada para mim e para você. E quando o povo Faraó, ele se achava maior do que Deus, porque ele tinha o povo hebreu como escravo. E Deus era falado, como nós sabemos, que o Senhor ele é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Bom é pouco para falar de uma característica de um Deus que deu o seu próprio filho para morrer por amor à minha vida e à sua. O único filho. Eu tenho uma única filha. Não adianta mentirmos. Eu não teria essa coragem. Eu acho que nem uma mãe e um pai que tem 10 filhos teria coragem de dar um filho para morrer por pessoas que você nem conhece. Mas Deus pegou aquilo que Ele tinha mais precioso na eternidade e entregou a cruz por amor à sua vida. Aonde um sangue inocente foi vertido naquela cruz. Até aquele dia, não havia derramado sangue inocente naquele solo. Os irmãos sabiam disso? Porque todos aqueles que eram mortos por cruz, era o pior homem que podia existir. E o que Jesus fez para morrer na morte de cruz? Falar de amor, ressuscitar, salvar, curar, operar milagres, multiplicar o pão, multiplicar o peixe. Dizer àqueles que eram mal vistos, dizer assim: cadê aqueles que te acusam? Vai-te em paz, a tua fé te salvou. Foi por isso que Jesus foi morto numa cruz de Calvário, por falar de amor. E é esse Jesus que nós anunciamos aqui, que Ele está presente e Ele quer salvar e curar a sua vida. E continua ali então dizendo o Faraó, no diálogo com Moisés, com Arão, e eles disseram assim: deixa-nos ir a caminho de 3 dias, para que celebremos uma festa no deserto para o Senhor. O deserto, meus amados, é tipo deste mundo: sequidão, sem um lugar de abrigo seguro, porque o salmista ele escreve: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas o deserto não fala do mundo? Sim. Mas o que nos impede de estar nesse culto, celebrando uma festa ao Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Este culto é uma festa ao Senhor. Cada adoração, cada louvor, cada glorificação ao nome do Senhor é uma festa diante do nosso Deus. E era isso que Moisés e Arão estavam tentando explicar para Faraó. Deixa-nos ir a caminho de 3 dias, porque eles tinham com ele o Pai, o Filho e o Espírito Santo junto, como está hoje neste lugar, a presença da Trindade. A tradição, ela só tem o Filho, e ainda é pregado numa madeira até hoje. A primeira igreja da face da terra, que eu falava muito quando era criança. Nunca fui numa missa, me desculpa aqui os irmãos, nunca fui, mas eu falava: o que você é? Aí eu sou tararã, tararã, tararã. Nunca fui. Ela é caminho de um dia, porque Jesus para ela ainda está na cruz, mas quem vale mais são os outros. É a Maria, é o João, é o Antônio, é o José. E a religião? Tem também? Tem. A religião são as falsas igrejas que ensinam falsas doutrinas, aonde só crê no Pai e no Filho, não crê no Espírito Santo.
Mas o projeto que alcançou essa obra, ela crer na Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que está no nosso meio. Por isso que desde o início eles disseram: deixe-nos ir a caminho de 3 dias, para que celebraremos ali uma festa ao Senhor. Faraó falou: mas quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Isaías, depois, ele apresenta ao Senhor que o menino iria nascer, e o nome dele seria Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés pergunta com Deus, num diálogo de intimidade com Deus: mas e Faraó perguntar quem é o Senhor? Diz a Faraó que eu sou poderoso para salvar, eu sou poderoso para curar, eu sou poderoso para operar milagre, como Ele quer operar neste culto, a dar à sua vida uma oportunidade. Este culto nesta noite, meus amados, é um culto de oportunidade. O culto já está se encerrando. Você vai sair depois deste lugar, atravessar aquele portão, e a escolha ela é sua. Nós anunciamos e falamos de um Jesus que salva, que cura e que liberta e opera milagre na vida do homem. Essa escolha é sua. Foi colocado diante de Faraó essa escolha. Porque o Senhor mostrava nesta noite que um homem, ele vinha ao culto, chegava aqui com os cabelos todos embaraçados, e o anjo ia, penteava os cabelos, desembaraçava, e ele tornava novamente aos seus afazeres, aos seus costumes. E lá fora ele ouvia um monte de coisa, ele ouvia muitas coisas, ele vivia muitas coisas, e os cabelos começavam a embaraçar novamente. O cabelo embaraçado, ele é tipo da mente perturbada, com muitas coisas, muita informação. Não, é isso, tem que ser assim, tem que fazer assim. Ah, ele é melhor, ele é pior. Meus amados irmãos, nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos os nossos afazeres, nos preocupamos com a nossa família, com o ente querido, com a igreja, com os irmãos, mas o que nos importa é o céu. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai perturbar a nossa cabeça, que quem está ganhando, quem está perdendo, quem que é o melhor, quem que é o pior. Jesus vai voltar e você vai continuar nessa situação, se não deixar o Espírito Santo mudar a sua mente. Quando nós falamos que é culto de oportunidade, o Senhor mostrava que você entrava aqui nesta noite, e nesta noite o próprio Senhor dava à sua vida um pente de ouro. É o poder de Deus sobre a sua vida. E você tinha esse discernimento. Você voltava aos seus afazeres, mas agora você tinha um pente com você. Ouviu alguma coisa que não era daquilo da parte do Senhor, você penteava os seus cabelos. O que é isso? Senhor, abra os meus olhos, abra a minha mente. É orar a Deus, é colocar o teu coração diante do altar de Deus e deixar Ele operar. E para encerrarmos aqui, tudo aquilo que era Deus para o povo do Egito, povo de Faraó, Deus usou dois servos para falar a eles: deixa-nos ir, para que depois o Senhor não traga a nós a pestilência e a espada, ou seja, as pragas e o juízo. Recentemente, nós passamos por um momento difícil, que até hoje muitas pessoas estão se recuperando. Algumas enfermidades têm surgido devido a que passou, o Covid. Olha a situação que o mundo ficou. Se Deus quiser destruir esse mundo, é um piscar de olhos.
Deus avisou a Faraó. As pestes veio e veio o juízo da espada. Os irmãos acham que só o povo egito que morreu primogênito? Não. Com certeza morreu também o povo hebreu, aqueles que não obedeceram ao Senhor. O que é obedecer ao Senhor? É você dar o seu coração por inteiro ao Senhor. Não negociar, não, é um pouquinho do Senhor, um pouquinho lá fora ainda, eu preciso de algumas coisas. Entrega hoje e abraça essa oportunidade que Deus está me dando e te dando, porque a cada culto é uma oportunidade para o homem. Este culto é uma oportunidade para mim, mas também para você. E quando Faraó, ele fala: eu não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. Pronto. Ele selou ali um juízo sobre a vida dele. E aí os dois servos disseram assim, ó: o Deus dos hebreus nos encontrou. A igreja pode glorificar ao Senhor, porque aonde você estava um dia, o Senhor te encontrou. Ele te trouxe para a presença dele. Ele mudou a sua história, ele mudou a sua vida. E eu tenho certeza que, sem medo de errar, os irmãos que estão neste lugar pode dizer que grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Vamos bem dizer ao Senhor com louvor.